Olá, pessoal, bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Estropoáfilo, aquele espaço aconchegante onde histórias incríveis se encontram com uma boa conversa e, claro, um estropoáfilo quentinho. Hoje temos uma convidada muito especial que vai nos mostrar que beleza não é só estética, é também coragem, determinação e muita história para contar. A Naide Franco Pereira. Seja muito bem-vinda, Naide. Muito obrigada, Débora, pelo convite. Eu Eu estou que muito feliz. agradeço. É um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história com vocês e fico muito honrada. Muito obrigada. O prazer é meu te receber aqui no nosso podcast. Então vamos lá. Antes de começar as perguntinhas, eu quero te fazer uma pergunta clássica. Você Sim, prefere o seu estropoáfilo com café, chá ou chocolate quente? eu gosto dele com um chazinho. Tadinho, né? Tem que ficar bem molinho. Aí você coloca ele em Porque cima do copo. o stroopwafel ele já é doce, né? E aí com um leite, por exemplo, eu já não gosto muito, mas com chazinho sem açúcar fica perfeito. O meu eu já prefiro com cafezinho, Um porque eu amo cafezinho. cafezinho. Ai, eu gosto. É porque normalmente esse biscoito eu como ele. Quando eu como de noite. Aí eu Ah, gosto com. E à noite eu não tomo sim. café ou café com leite, então é com chazinho mesmo. Não, eu também não tomo café à noite, não, nem posso. Nossa senhora, não dorme nunca mais. Aham. Naide, vamos lá. Você tem uma trajetória incrível, né? Conta pra gente quem era a Naide antes de sair do Brasil e como que foi essa decisão de sair do Brasil aos 19 anos de idade e embarcar nessa aventura pela Europa. A Neide, de quando saiu do Brasil, eu tinha acabado de fazer 19 anos, tinha 3 dias. E aí então, eu me casei muito jovem, né? Uhum. Aqui um trechinho bem curto, assim, rapidamente. Eu me casei muito jovem, eu me casei com 16 anos. E aí, depois, em seguida, eu e o meu ex decidimos nos mudar para cá, para a Europa. Uhum. Então, eu vim muito jovem, aquela menina em busca de uma vida melhor. Mas sempre tive na minha cabeça, assim, que eu sempre tive o sonho, né? Tinha o sonho de estudar, de fazer alguma coisa. Meu sonho mesmo era ser dentista. Eu sempre falo lá no meu Instagram, quando eu faço alguns stories, eu conto que eu tinha vontade de ser dentista quando eu tinha ali os meus 15 anos de idade. Inclusive, eu fui auxiliar do dentista lá da minha cidade, do Dr. Carlos, e do meu primo, com 15 anos de idade. Então, assim, eu Olha, tinha muita vontade de ser dentista, mas aí eu me casei muito cedo, né? já estava com um E pezinho lá na já odontologia, tava. né? Eu me vestia de branco, né? Porque lá no Brasil, você antigamente, né, a auxiliar de dentista se vestia de branco e ia trabalhar. Então eu achava o máximo eu me vestir de branco e ir pro consultório trabalhar. Foi um período muito bom. Ah, Só que eu me casei muito cedo, depois de um ano eu me casei e aí esse sonho acabou não se realizando, porque foi toda uma trajetória, nós nos mudamos e fiquei morando em São Paulo uns 8 meses. Lá eu comecei a trabalhar com design de sobrancelhas, fazendo design de sobrancelhas das meninas lá era o prédio do seminário, né, da igreja o uhum. meu ex, comecei fazendo sobrancelhas ali. E aí depois não deu certo, o meu ex quis investir nos documentos dele, na cidadania, e aí então nós decidimos nos mudar para cá, para a Europa. Então nós viemos, eu era muito jovem, uma menina, e foi muito bom também, não me arrependo de ter me casado cedo, não me arrependo da minha história, Tudo é e experiência, né? com certeza, não me arrependo de nada do que eu fiz, foi muito bom também ter vivido o que eu vivi. E aí eu cheguei na Itália, eu tinha 19 anos, ficamos lá há pouco tempo e depois eu me mudei, vim morar aqui na Holanda, porque minha mãe sempre morou aqui. E o primeiro ano foi assim, meio que um vai e vem, né? E depois eu fui realmente me transferir para a Itália de novo. E aí lá eu fiquei durante 6 anos vivendo em Firenze. Morei em Seis Firenze anos que você seis morou lá. anos. 6 anos.
E você aprendeu italiano? Você fala italiano? Aprendi. Porque quando eu cheguei na Itália, eu era muito novinha, né? Quando a Uhum. gente tem 19 anos, a gente aprende a falar muito rápido. A Uhum. gente jovem aprende tudo muito rápido, né? E o Verdade. italiano lembra muito o português. Então, lembra a língua, querendo ou não, é uma língua mais fácil de memorizar. Mas Uhum. que é sempre um desafio aprender a falar uma nova língua. Para mim foi a primeira língua que eu aprendi. Então, não foi fácil. Eu comecei a fazer o Liceu, lá chama Liceu, que seria a escola do ensino médio. Comecei a fazer de novo a escola lá, porque o meu ensino médio, porque não valia na Itália, o meu ensino médio do Brasil, onde eu terminei, não valia, eu tive que recomeçar. Então eu tive que começar tudo de novo, o ensino médio na Itália. Foi assim, meio chato no início, eu lembro que eu fiquei muito Ah, chateada de ter que recomeçar tudo de novo, nossa. meus estudos. Mas aí então chegou um momento que eu tive que parar os meus estudos por um momento para eu poder trabalhar também, né? Tipo assim, eu até então eu não tinha um contrato de trabalho porque eu demorei um ano para aprender a falar italiano mesmo, porque eu ia para a escola todos os dias, né? Então, Uhum. depois de um ano eu aprendi a falar italiano e eu falei, não, agora eu quero arrumar um trabalho com contrato. E nesse período que eu fiquei lá trabalhando, eu trabalhava né, na área da limpeza. Então, eu tinha algumas casas que eu limpava e me sustentava com a limpeza, né? Uhum. E depois eu pensei, não, agora eu aprendi a falar italiano, eu quero um trabalho mesmo, com o contrato, tudo certinho. E aí, então, eu consegui um trabalho, que na Itália é muito difícil você conseguir um contrato de trabalho, principalmente em Firenze, na época estava bem difícil para os italianos, para todo mundo. Consegui trabalho, mas eu consegui esse trabalho nessa pasticceria e fiquei 3 anos e meio trabalhando lá, nessa pasticceria. E só que aí depois, igual eu falei para você, né, eu queria algo mais. Eu não fui para a Europa só para trabalhar. Eu queria realmente fazer alguma universidade, uma faculdade ou um curso técnico, né? Então, Uhum. como eu já fazia sobrancelha desde do Brasil, igual eu havia dito, né? Em São Paulo eu já fazia sobrancelha, eu já era designer, então eu pensei, por que não, né? Fazer um curso de estética, já que eu não posso fazer uma faculdade, eu preciso fazer alguma coisa. E foi aí que surgiu a ideia de fazer o curso de estética. Então, eu entrei na escola de estética e me formei lá em Firenze, né, nessa escola. Uhum. E foi muito bom, eu acredito que foi uma das coisas melhores assim que eu já fiz na minha vida, uma das decisões melhores que eu já fiz. E Ah, ter que concluído legal. esse curso realmente foi muito bom para mim, porque eu sobrevivo da estética, né? Depois que eu me formei, realmente de lá para cá, o meu sustento vem através daquilo que eu estudei. E é tão satisfatório, né? Quando você consegue. Quando você se dedica, né? Dedica tanto tempo a alguma coisa assim, e aí depois você começa a ver o retorno, né? É muito bom, É é muito muito bom, satisfatório, com né? certeza. E finalzinho ali do meu curso, né? Uhum. Quando eu me separei, assim, foi um turbilhão, foram um turbilhões, assim, de coisas que aconteceram. Então, no final da escola, eu me separei e aí eu quis vir embora, eu vim pra cá. Eu vim Uhum. pra morar na Holanda, minha mãe falou, não, vem pra cá, vem terminar seus estudos. E aqui eu terminei os meus estudos mesmo. Comecei na Itália, terminei aqui, foi uma. Mas aí eu terminei os meus estudos, fiz, igual eu disse, né? Finalizei a escola lá, então fiz duas coisas assim que eu tinha muita vontade, que era finalizar os meus estudos e o curso. O curso. Então foi muito bom. E muito legal. E antes de você entrar na história sua aqui da Holanda, uma pergunta. Você morou 6 anos, né, lá na Itália, aprendeu italiano, estudou estética lá. Qual que foi o seu maior desafio nessa fase sua de Itália? O maior desafio, eu acredito que, assim, para todo mundo, quando chega em um país diferente,
é aprender a falar a língua do país. Eu acredito É. que é sempre o maior desafio de todos, né? E para mim também foi. Então foi assim um ano estudando bastante, ficava com muita dor de cabeça quando eu voltava da escola de noite, porque eu estudava à noite e, por exemplo, lá na Itália tem algumas matérias que não tem no Brasil, né? No ensino Uhum. médio, por exemplo, psicologia, tem psicologia, outras matérias assim, então eu ficava assim, psicologia, tinha uma outra matéria que era direito, era muito difícil. Então eu ficava assim quebrando a cabeça, então para mim acho que uma das coisas assim, um dos desafios maiores que eu sempre comentava com a minha mãe era isso, era a língua, que era difícil, querendo ou não. Parece ser fácil falar italiano, mas falar italiano bem é difícil. E você se Sempre vai lembra, ser difícil. e você se lembra da primeira palavra assim que você aprendeu? Ai, por incrível que pareça, eu queria muito aprender uma palavra quando eu cheguei lá nessa cidadezinha, na primeira cidadezinha que eu fui pra Itália, foi arrivederci. Aí eu ficava, arrivederci, arrivederci. Eu tipo assim, até mais. Ah, tá. Tipo, algo assim, até mais. Aham. Quando você vai falar tchau pra pessoa, até a próxima, né? Aí Uhum. eu acho que essa foi uma das palavras, das primeiras palavras mesmo que eu coloquei na minha cabeça que eu queria aprender. Ai, que legal. Arrivederci. E depois da Itália, você veio aqui para a Holanda, né? Como que foi recomeçar em outro país novamente, né? Porque na Itália foi um recomeço e Foi um começo, né? depois você veio para a Holanda e outro recomeço, Isso um segundo país. é verdade. Qual que foi assim o desafio, né? Dessas diferenças culturais, porque na Itália, por mais que seja aqui na Europa, a Itália tem a cultura dela que é diferente da cultura holandesa, né? Como que foi isso para você? Foi um desafio, com certeza. O desafio maior, igual eu disse também, e eu acredito que é sempre a língua. A língua. A O língua, com holandês, né? certeza. O holandês, esse abençoado holandês, né? Que é muito, muito difícil, é complicado, não é assim igual italiano, né? Italiano, que a gente memoriza melhor as palavras. E mesmo assim, se você não fala sempre, você acaba esquecendo, porque não é a sua língua mãe. Uhum. Então assim, eu acredito que a língua, o maior desafio para mim é aprender a língua do país aqui também. Então, com E como, certeza, a e língua. como, e como que foi o seu comecinho aqui na Holanda? Na época você chegou, você já estava trabalhando com alguma coisa na sua área, ou foi aos poucos que você foi entrando no mercado? É, então, quando eu cheguei aqui na Europa a primeira vez, né? Na Uhum. Itália em 2008. Aí eu fiquei lá um mês, eu vim pra cá em 2008. E, igual eu havia dito, eu já trabalhava com design de sobrancelhas. Uhum. E aí o comecinho foi assim, a minha mãe, eu falei para minha mãe, falar com as amigas dela, porque eu fazia design, então minha mãe começou a ligar para as amigas dela, olha, minha filha tá vindo, ela é designer de sobrancelhas, se você quiser fazer suas sobrancelhas. Então tudo começou assim, a minha mãe chamando as amigas dela, e eu ia muito na igreja, então eu comecei a fazer a sobrancelha das meninas lá da igreja. Então foi assim, aos poucos, né? Eu ia muito também na casa das pessoas. Então em 2008 eu criei uma clientela aqui. E Uhum. aí depois eu fui embora para a Itália. Depois eu voltei para cá em 2015. Então quando eu voltei para cá em 2015, eu já tinha, é claro que muitas pessoas já Pessoal. tinham ido embora, né? Uhum. Mas quando eu voltei para cá em 2015, eu ainda tinha algumas clientes daquela época. E aí minha mãe começou de novo a ligar para elas. E minha mãe comprou uma agendinha e começou a fazer ligação, ligando para as amigas dela, para as meninas da igreja, para as minhas clientes antigas. Eu tenho ainda clientes daquela época. É muito legal quando vem uma Olha. cliente que, tipo, a cliente minha tem 17 anos. Aham. Eu imagino. Esses dias a Thaís Perini, ela faz bolo.
Por exemplo, ela é uma cliente minha, Das que tem antigas. 17 anos que ela é cliente minha, então é muito legal receber essas clientes antigas. Aham, Então legal. começou assim, sabe? Eu e minha mãe sempre estivemos juntas nessa empreitada, né? Uhum. Nessa história. E minha mãe sempre me ajudou muito, muito mesmo. E assim, ela sempre me viu em um lugar que até mesmo eu falo, né, para as pessoas. Minha mãe sempre me viu em um lugar que às vezes nem eu me via. E isso é muito legal, isso se chama Ah, fé, verdade. é fé. Então eu aprendo muito com a minha mãe. Aham. E que bom que você tem alguém na sua vida assim, né? Para te impulsionar e mostrar, tipo, tirar a venda dos seus olhos, porque às vezes a gente não vê, né? Mas aí quando você tem alguém que, como você disse, que acredita em você e vê seu potencial e tá ali em cima, sabe, te incentivando, é É muito muito, legal. é muito bom. Eu lembro que uma vez na casa da minha mãe, porque quando eu vim pra cá, eu trabalhava na casa dela, eu ia de casa em casa também, fazia Uhum. todos os tratamentos, porque quando eu me mudei pra cá, na segunda vez, no caso, né? Acredito na terceira, porque eu fiquei num vai e vem no primeiro ano, né? Aham. Quando eu voltei pra cá, é, eu fazia todos os procedimentos que eu aprendi na estética, né? Então eu fazia pedicure, manicure, fazia todos os procedimentos. Atendia na casa da minha mãe e atendia fora também. Eu ia de casa em casa. Tinha vez que minha mãe ia me buscar na casa das pessoas, era meia-noite. Então foi assim, meu início, meu primeiro ano, até a minha agenda encher, que foi assim muito rápido também. Dentro de um ano, a minha agenda encheu de uma forma que é inexplicável, sabe? Uhum. Foi muito rápido. E Legal. nesse um ano eu tinha um sonho. O meu sonho era ser micropigmentadora. Porque quando eu fazia o curso de estética lá na Itália, uma vez eu fui numa feira de estética, e Uhum. lá tinha um stand que era só de micropigmentação. E aí eu Uhum. experimentei a maquininha de micropigmentação, né, o dermógrafo, e aquilo ficou na minha cabeça. Só que eu estava terminando o curso lá, não tinha condições de fazer um curso de micropigmentação. Na Itália também, para você ser micropigmentadora, você tem que ser esteticista. Então eu vim para cá com esse sonho. E dentro desse um ano eu juntei um dinheirinho para fazer meu curso de micropigmentação. Aí juntou todo mundo, o Alan, meu marido, minha mãe, juntamos todos e aí eu fiz o meu curso de micropigmentação em Portugal com a professora Vânia Machado, meu primeiro curso de micro. Foi muito Ai, que legal legal. também essa conquista, sabe? Ir para lá Aham. fazer o curso que eu tanto sonhava. Imagino. E atualmente, quais são os serviços que você tem no seu centro estético? Nós trabalhamos com vários serviços. Eu faço toda essa parte, né, de micropigmentação de sobrancelhas, Uhum. micropigmentação labial, fazemos remoção de micropigmentação com laser, de micropigmentação nas sobrancelhas. Trabalhamos com tratamentos faciais, com microagulhamento, para melhora das manchas, enfim, de várias manchas, cicatrizes de acne, microagulhamento, né? Sim. Faço remoção também de pólipos cutâneos, trabalhamos com depilação. Temos também uma colaboradora que trabalha com. Ela é manicure, ela faz alongamento. Ah, que legal. Ela é manicure, ela faz pedicure também muito bem. E então temos vários tratamentos. Ah, que Com bom. certeza estou esquecendo algum. Lash lift, brow lamination, design henna, limpeza de pele. Tem todos esses tratamentos vocês podem encontrar lá no nosso site www.aneidebeautyacademy.com. Ai, que legal. Então tem assim, é bem amplo, né? Tem. Tem As muitos meninas podem tratamentos. ir lá e que tem muita coisa para elas fazerem. Tem, com certeza, para saírem mais lindas ainda. Dede, Claro. agora eu Sim. quero falar sobre algo que aconteceu, né, com você em 2022 Uhum. e eu imagino que você ficou super mega feliz, né, e que você comentou, que me contou isso. Você conquistou um título mundial na micropigmentação, né? Uhum. Como que foi esse momento? Descreva aí para nós como foi esse momento e
Como que foi esse concurso? Porque foi um concurso, né, que você participou, Foi um campeonato que tem, campeonato. que acontece aqui na Holanda a cada 2 anos. Se chama Worldwide Eyebrows Festival. Hum. Campeonato mundial, vem pessoas do mundo todo participar desse Uhum. campeonato e cada vez mais ele vem crescendo, né? Cresceu bastante. E então foi um campeonato mesmo. Primeiro você faz a competição na pele sintética. E então, assim, foi bem. Como é que se diz? Deu muita ansiedade, né? Porque primeiro você faz a Aham. competição na pele sintética, e aí depois eles avaliam o seu trabalho e vê se você foi para a final ou não. Aí, no caso, eu fui para a final. Eu competi com 17 pessoas em 2022 e Olha, fiquei em primeiro lugar na pele sintética. parabéns. Aí, na mesma noite, obrigada. Muito obrigada. E aí, na mesma noite, era tipo umas 8 horas da noite, eu tinha que arrumar uma modelo para o outro dia, que seria a competição de manhã. Então, tipo, eu fiquei, meu Deus do céu, porque eu passei, eu tinha que arrumar uma modelo já para outro dia, foi bem assim, ah! E aí, Eu não você estava conhece a esperando. Pamela, não conhece? Aham, Conhece a Pamela, minha irmã? aham. E a Paula falou assim, a Paula não queria, ela nunca quis fazer micro nas sobrancelhas. Ela me chama de Chuchu. Ela falou, Chuchu, mas se não der certo com ninguém, eu vou, viu? Eu falei, É então para isso tá que bom, servem as irmãs, né? com certeza. Aí, tipo, era 6 horas da manhã, a Paula já tava acordada, já tinha se arrumado, mas aí a moça que eu entrei em contato confirmou que ia, e aí deu tudo Deu certo. certo. Ela foi pontualzíssima, chegou lá cedinho junto comigo. E aí deu tudo certo, a gente teve a competição e aquela ansiedade, né? Porque competir não é fácil, dá muito nervoso, você fica com muito medo, uma ansiedade, um turbilhão Imagina. de emoções, assim. Nossa, E muito legal ter uma brasileira que, né, levou o título aí para nós. foi muito bom. Na época, eu fui a única brasileira aqui na Holanda que competiu. Eu fui a, Na época eu fui a única brasileira. Depois de lá pra cá, outras pessoas se inspiraram, né? E começaram outras brasileiras a competir também. Isso é muito bom. Porque às vezes a pessoa fica com muito medo, né? E não vai. E o medo, ele trava a gente. E eu passei, assim, por algumas situações que eu pensei, eu vou desistir. Ainda bem que eu não desisti, porque senão eu não tinha ganhado esse título. Falei, às vezes a pessoa tem medo de competir e Ah, às sim. vezes não compete e não sabe se vai dar certo ou não. Se eu não tivesse competido, né? Se o medo tivesse me bloqueado, eu não teria ganhado esse título tão importante. Com certeza. É realmente o medo bloqueia, né, as pessoas e acaba que as pessoas não realizam desejos e sonhos que gostariam de viver devido ao medo, né? Com Infelizmente. certeza. Não pode Dede, deixar. e se não bastasse ser campeã em 2022, em 2024 você voltou nesse mesmo evento, né? Mas como jurada. Foi, como Conta pra jurado. nós como que foi essa experiência de vencedora jurada. Foi muito legal, foi mais tranquilo, né? Porque quando a gente vai como competidora é bem complicado por essa ansiedade, o medo, tudo isso deixa a gente assim. Da primeira vez que eu competi, eu falei, acho que eu não vou competir mais, não, porque realmente você fica, meu Deus, eu nunca senti tantas emoções assim. Imagina. Como jurada é muito tranquilo. É claro que você tem uma responsabilidade grande de avaliar os trabalhos dos outros profissionais também, mas foi uma experiência muito boa. Eu me conectei com outros profissionais da área, então tem essa questão do network que é sempre muito bom. Uhum. Você participar de eventos assim, porque você acaba se conectando com outros profissionais. Então, assim, foi uma experiência muito boa para mim. Eu me conectei com outros profissionais, então foi muito bom, como, por exemplo, o Chames, que veio um dia desse lá na nossa academia. Foi no campeonato que eu conheci o Chames. Então, foi muito bom. O Chames veio ministrar cursos lá na nossa academia, então eu tive essa conexão com ele e foi ele que me deu a ideia de eu ministrar o workshop dia 1º de março. Eu vou para o Brasil em fevereiro.
E dia 1º de março eu vou ministrar o workshop da técnica que eu ganhei no Olha. campeonato mundial. Então foi ele que me deu essa ideia. Então, Aham. assim, é muito importante os profissionais que trabalham nessa área da micropigmentação, sempre, não sempre, mas de vez em quando, irem a esses eventos, porque você faz conexões com os profissionais. Com Então certeza. você fica reconhecido também. Isso é muito bom, é muito importante para a nossa profissão. Com certeza. Olha que legal. Em março agora de 2026. Março agora de 2026, dia 1º de março, em Goiânia. Nós vamos ministrar um workshop lá, muito bom, vai ser muito bom. Num Ai, lugar muito bonito, vai ser em um hotel muito, muito lindo, pertinho do Flamboyant. Vai ser muito bom, tenho certeza. legal. Todo sucesso aí para você. Obrigada, muito obrigada. Estou ansiosa. Imagino. 3 meses. Estamos preparando tudo para chegar lá e fazer bem, Vai bem feito, arrasar. tá? Se Deus quiser. Anaide, e me conte, conte para os nossos ouvintes, né? Hoje você é dona, né, do seu centro estético e academia de beleza em Em Amsterdã. Amsterdã. E qual que é o seu maior desafio de empreender fora do Brasil? E qual dica que você daria aí para quem nos ouve e tem o sonho de empreender no exterior? O maior desafio é sempre a língua, porque quando você não sabe falar muito bem, a gente sempre depende das pessoas de uma forma ou de outra, mas quando Fica você não limitado. sabe, fica muito limitado, tudo fica um pouco assim, fica mais complicado, com certeza. Então, esse sempre é o desafio, a língua, principalmente porque o holandês não é uma língua fácil. Então, eu acredito que a língua, esse é o maior desafio de empreender aqui na Holanda. Uhum, Você fala holandês, com certeza tudo fica mais fácil. é mais fácil. É bem mais fácil. Então, aí nesse raciocínio, né? A minha segunda pergunta foi: qual dica você daria para quem sonha em empreender, né? Ou quem já mora no exterior ou pensa em morar no exterior e quer empreender? Seria então aprender a língua local, né? Com certeza aprender a falar a língua, estudar, se especializar em algo que a pessoa gosta. E Uhum, no meu caso, eu me especializei muito em sobrancelhas, né? uhum. Fiquei muito conhecida aqui na Holanda como a moça das sobrancelhas, a profissional das sobrancelhas. Então, eu acredito assim que a pessoa tem que se especializar em algo, estudar a língua, estudar aquilo que ela realmente quer fazer. Eu, por exemplo, eu sempre amei muito a minha profissão, muito mesmo. Amo fazer sobrancelhas. Eu acredito que se a pessoa fizer isso, com certeza vai ser mais fácil para ela poder empreender Vai aqui na ajudar. Europa, principalmente se ela estiver vindo do Brasil. Então, Uhum, aprender ou o inglês, né, que é mais fácil pra gente, o básico, uhum. ou o holandês, porque eu acredito que quando a gente mora aqui, se eu moro na Holanda, seria interessante falar holandês. Se eu moro na Itália, seria interessante falar italiano, na Espanha, espanhol. Então, eu acredito que a gente tem que aprender a falar o mínimo do idioma local, né? É verdade. Eu É, super concordo. é Às muito vezes bom. eu Pra você não se sentir deslocado, né? Às vezes você é fica, ai meu Deus, o que que essa pessoa tá falando comigo? perdido. O que que ela quis dizer? É muito ruim. Às vezes eu escuto assim, no meu caso, né, eu sempre morei aqui na Holanda, pessoas falarem, pra que que eu vou aprender holandês e tal. Eu entendo que quem não sabe nenhuma língua, claro, optar pelo inglês, né, é mais fácil. Com certeza. Mas depois, aprender pelo menos o mínimo ali da língua local É, ajuda bastante, né? com certeza. Eu optei em aprender primeiro o holandês, porque eu sabia que se eu aprendesse a falar inglês primeiro, depois eu ia ter dificuldades para querer falar holandês, porque inglês a gente sabe que é mais fácil. O Uhum. holandês é muito mais difícil, então eu sabia que se eu aprendesse a falar inglês, eu não ia querer aprender a falar holandês. Então eu decidi, não, eu não vou aprender a falar inglês, vou focar no holandês. Quando eu aprender a falar holandês, eu passo para o inglês. E ficou desse jeito. Hoje em dia eu falo mais holandês do que inglês, Uhum. entendo mais holandês do que inglês, e com as minhas clientes eu normalmente falo mais em holandês também, com as minhas clientes holandesas. Seu público é mais brasileiras ou mais holandesas? Ou é metade, metade? Ainda a maioria é brasileira.
A maioria é brasileira, sim. Sim, na Agora cresceu, né? O número de holandeses, a porcentagem ali cresceu porque abri um negócio, então ficou mais. As pessoas vêm outras culturas também, as marroquinas, né? Vem várias culturas ali. Mas agora o público holandês com certeza cresceu nesses últimos 1 ano e 8 meses de abertura E da como clínica. que as holandesas são? Elas são muito exigentes ou elas são mais tranquilas? Nossa, assim, as holandesas são muito tranquilas, é, são fáceis de agendar também, né? Quando elas querem, elas vão direto ao ponto. Não Já desmarcam. vem, Pode estar chovendo canivete que elas não desmarcam. não desmarcam, fácil para fazer o agendamento, porque elas sabem o que elas querem, né? Agenda fácil. E não são assim exigentes, tudo que você faz nelas, elas são gratas, são bem. Ai, que legal. É um pessoal assim bem tranquilo, bem grato pelo Que procedimento. bom. Isso é muito bom. Agora, eu quero falar um pouquinho sobre a sua vida pessoal, né? Você me contou que você já está casada há 10 anos com o Alan, 10 anos, né? Olha, muito tempo. muito tempo. E ele já foi sua cobaia lá no inicinho, quando você estava começando em algum procedimento? Ou não? Não, não, ele nunca foi cobaia, nunca foi uma cobaia, não. Nenhuma limpezinha de pele? Não, quando eu fiz limpeza de pele, eu já sabia, né? Eu Fazer sabia. limpeza de pele. Mas Ufa, então cobaia mesmo, precisou, ele né? nunca foi. Na verdade, ninguém assim na minha família nunca foi cobaia. Ninguém. A Pamela foi quase, né? Foi quase. Não, não foi porque lá Não, sim, no você já. festival, não. Ela não ia ser cobaia, não, bichinha. Ela só ia. Porque. Cobaia não, porque o cobaia, né, é É quando você tá quando. aprendendo, ali você já era profissional, já sabia, né, o que tava fazendo. Exatamente. Aí, Naidê, nosso episódio tá quase chegando ao fim, e antes da Sim. gente terminar, eu quero fazer uma brincadeira com você. É um ping-pong do Stroopwafel. Vou te falar umas palavras e aí você me responde a primeira coisa que vier à sua cabeça, Sim. tá bom? Uhum. Beleza. A beleza. A beleza é única. Ita- Cada um tem a sua beleza, né? Uhum. Itália. Itália foi um começo. Holanda. A Holanda foi um recomeço. Estropoáfel. É com estropovas. Tem que ser, não precisa ser uma palavra, né? Pode ser Pode falar o que o vier que na sua que cabeça, pode ser umas frase. coisas. Um biscoito holandês bem gostoso. Empreender. Empreender é assumir riscos, né? Com certeza. É. Cheio de desafios. Desafios, responsabilidades. Sucesso. Sucesso é algo muito grande, né? Sucesso é ser feliz, é ter a sua família perto de você. Muito bom. Sucesso não é só No profissional, né? No no pessoal também. profissional, com certeza. Sucesso é ter as pessoas que você ama perto de você, Muito bom. com certeza. Inclusive, você tem aqui perto de você, de família de sangue, né? A sua mãe e a sua irmã, né? É, minha mãe, minha parceira, né? Minha parceira de vida e de trabalho. E a Pamela, minha irmã. E tem um primo também. Você tem um primo também. Ai, que Tem. legal. Muito bom Muito ter bom. família por perto. Com certeza, é maravilhoso. Saudade. Saudade, eu tenho saudade dos meus familiares no Brasil. Cara, no Brasil. Do meu pai, dos meus avós, das minhas tias, das minhas primas, muito. E da minha infância também. Minha infância foi muito boa, tenho saudade também. No interior ou na capital? É interior. Interior. Muito bom. Agora, Naide, uma Sim. curiosidade. Explica para os nossos ouvintes
sobre o seu nome, que é um nome tanto diferente, né? Aham. E explica para nós aí como que surgiu de onde sua mãe tirou esse nome Anaide. O meu nome é uma homenagem às minhas avós, minha avó materna e a minha avó paterna. Minha avó paterna já faleceu, já tem muitos anos. Se chamava Ana. E a minha avó Aide, que é a mãe da minha mãe, que está viva, graças a Deus, se chama Aide. Aí eles tiveram a ideia de juntar os nomes. Então é Ana Aide. Ana Aide. Aí por isso tem dois As no meio, né? Tipo, porque Aham. Ana termina com A e depois começa Aide. Ana Aide. Ai, que legal. Olha, criativa ela. Muito bom. Eu adoro meu nome, amo meu nome, por causa das É minhas bonito avós. mesmo. É Eu forte, gosto né? muito. É forte, é forte. A Naide, para quem não sabe, eu conheço a Naide já há muito tempo e eu chamo ela de Dedê. Dedê é para os íntimos. É, Então, os é uma coisa amigos, pra carinhosa. família, Para a família, para os íntimos. pros amigos, com certeza. Então, para a gente fechar esse episódio, que maravilhoso aí, com muitas dicas suas e uma história de vida linda, qual a mensagem que você gostaria de deixar aí para quem está nos ouvindo e sonha em mudar de vida ou mudar de país? É que tudo é possível se você tem um sonho, com certeza corre atrás que você vai conseguir. Igual eu disse, se você tem um sonho de vir morar na Europa, aprenda o básico do inglês para você não se sentir tão perdido, e estude aquilo que você tem vontade de aprender, de se tornar e não desista dos seus sonhos. No início é tudo muito, muito difícil, mas com muita fé, muita determinação, a gente consegue. Muito bom. E para incrementar, eu diria também, ouvindo a sua história e várias outras entrevistadas que eu já entrevistei, eu vejo isso em comum com todas, é ter paciência, porque às vezes você chega no país, né, num país diferente, e você imagina milhões de coisas, né, e chega lá, não é Não bem é bem aquilo. isso. E aí você precisa trabalhar com outras coisas que você nunca imaginou Não trabalhar. gostaria. Mas é ter paciência e Tem que ter determinação e paciência. foco, como a Naidê fez, e como tantas outras. Começar, simplesmente você precisa começar. Porque se eu não Isso, tivesse começado, esses dias eu coloquei um post lá mostrando onde eu comecei, indo de casa em casa, igual eu falei, trabalhando no quarto da minha mãe. Então a gente tem que começar. De algum lugar você precisa começar. E depois você melhora. Deus vai te dando. Ele fala, né, pra gente dar um passo para ele. E ele vai dar dois para nós. E eu darei dois para vós. Dê um passo para mim e eu darei dois para vós. Então, quando a gente dá o primeiro passo, Deus vem com a misericórdia dele e nos ajuda. E a gente consegue. muito bom. Lindas palavras. Obrigada. Anaide, muito obrigada por compartilhar conosco a sua história. Foi inspirador e delicioso aí te ouvir suas experiências. Com certeza irá inspirar muita gente aí que está nos ouvindo, né? O pessoal sempre tira aí insights aí, eles me enviam mensagem, ai que legal desse episódio, se identifica com o que a pessoa viveu, sabe? É bem bacana. Então, assim, muito obrigada de coração por esse Obrigada a você pelo convite. Eu fiquei muito convite. honrada e muito feliz de estar aqui compartilhando a minha história com vocês. Eu que agradeço. E para quem quiser te acompanhar mais, você pode deixar aí suas redes sociais para o pessoal, seu site. Claro. O meu Instagram é Anaide Browse Amsterdã. O Facebook é Esteticista Anaide Franco. Tem a página também que chama PMU Anaide Franco. E o nosso site é www.anaidebeautyacademy.com. Eu vou deixar tudo escrito aqui na descrição do episódio também. Quem tiver interesse, pode olhar aqui embaixo na descrição que vai estar aqui todos os contatos da Dedê, da Anaide. Muito obrigada, Débora, Olha, eu que pelo agradeço, carinho. muito feliz, tá, com a sua
a sua entrevista, tudo que você contou aqui, com certeza vai acrescentar muito na vida de quem está nos Eu ouvindo. espero poder ajudar alguém Ai, muito obrigada de coração. obrigada a você. Pessoal, e nós vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo episódio do Café com Estropoáfilo. Muito obrigada por todos que nos ouviram até aqui. Beijinhos, Dui Dui. Beijos!